queria que você faça uma pergunta, né? Só uma introdução. Queria saber se você sabe disso, né? Qual é a parte do seu corpo que não para de crescer? A orelha? Será que é só a orelha? Você já está apavorado, né? Vamos lá, quem está aí? É a Letícia? Quem está aí hoje do lado? É a Letícia? Pode colocar aí no vídeo aí? Vamos ver se é só a orelha. Eu pedi um para colocar. Não está aí? Eu falei com o Alexandre. Pega o meu celular ali, por favor. As pessoas falam o cabelo, não, igual é um membro do seu corpo, né? Cabelo também não para de crescer, né? Tem isso também, mas eu estou falando, são duas partes. E aí a gente fica assim observando e que isso traz um certo... Deixa eu botar aqui. Posso jogar para a mídia aí de vocês? Aí tá como que? É multimídia? Deixa eu só desligar aqui, porque senão se tocar, né? Coloquei aí, né? Então, a gente assim, observa que algumas coisas na nossa vida, a gente fica um pouco assim apavorado, né? Mas nós vamos ver na foto que é algo, não somente a orelha. E ela cresce até os 50 anos, 1,5 centímetro, né? E depois de 50 ela continua crescendo aí, mas a gente vai entrar nesse detalhe. Por que eu estou falando sobre isso, né? É que hoje nós vamos tratar, pega aí no Evangelho de João 18, versículo 10, não precisa colocar na mídia aí não, para vocês adiantarem o lado aí de vocês, né? Mas Evangelho 18, João 18, versículo 10, a primeira parte vocês falaram e vocês acertaram, né? Que diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe o quê? A orelha direita. E o nome do servo era Malco, né? Se eu não me engano, somente no livro de João, que registra que o servo era Malco, né? Não, que o servo era Malco não, que registra que quem cortou essa orelha foi Pedro. Olha aí, né? As duas partes aí que crescem, né? Essa foto me lembra alguém, mas não vou... Entendeu? Mas as duas partes crescem. Então, e aí eu fui olhar as minhas fotos e vi, gente, meu nariz cresceu mesmo, né? E aí eu tendo a base como a minha base, né? A gente sempre tem a referência com os nossos pais. Eu falei, gente, se eu ficar igual o nariz do meu pai, vai ficar uma chapoca, né? Mas não fique escandalizado não, né? Só imagina isso aí, pode fechar, né? Não quero trazer trauma nenhum para ninguém, mas apenas para você pensar e agradecer pelo que você tem. Então, nós vemos aqui esse texto que, desde o versículo 1 ao versículo 10, que esse foi um dos dias ruins, o primeiro dia de derrota para os discípulos de Cristo. Foi um dia muito ruim para Jesus, né? O pior dia dele, ao mesmo tempo que ele estava ali cumprindo a palavra de Deus, mas ele sabia que seria o dia mais difícil da sua caminhada. E foi um dia ruim, né? Quando conta nesse texto aqui para Pedro, por essa atitude, essa decisão impensada e ao mesmo tempo sendo corrigido pelo próprio Jesus, mas também foi um dia péssimo para
esse ajudante, vamos dizer assim, de sumo sacerdote, ou servo de sumo sacerdote, um aprendiz, né? Alguém que tinha uma preparação durante anos e naquele momento, ele vai se deparar com algo e que, graças a Deus, Jesus estava ali ao lado dele. Então, o tema principal é esse, né? Falando sobre caráter, né? Que um caráter ruim, ele pode trazer consequências terríveis na vida da pessoa, né? E na vida de outros. E uma falha que às vezes você comete, né? Pedro, você não tinha várias, ele era impulsivo, mas não se vê, se ouve falar que ele tinha espada, que ele usava espada. Nós sabemos que ele era um pescador, né? Então, um dia diferente para a vida desses homens também, né? E que foi um dia muito ruim, porque Pedro tinha motivação certa, né, em querer defender Jesus, só que ele estava do lado errado naquele momento ali, né? Porque não era esse o propósito assim de Jesus. Então, a circunstância, os momentos que nós vivemos, existem situações que as nossas motivações são corretas, mas estamos do lado errado. E às vezes nós estamos do lado certo também, com motivações erradas, né? Então, é importante você entender como que funciona para você fazer essa análise da sua vida. E era o caso aqui de Malco, né? Então, Malco foi um desses que estava do lado errado e achava que estava certo. E aí me faz lembrar da situação que quando Paulo, né, teve esse encontro com Cristo, em uma visão, diz que ao vir Ananias ao seu encontro, os seus olhos se abrem. Então mostra que até aquele momento ele não conseguia ver a realidade, o que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela maneira. E será que isso também não acontece conosco? Não existem situações que você, como pai, achou durante a vida inteira que estava fazendo, achando que estava fazendo o que era correto. Você, como mãe, achou que estava tendo um comportamento correto, ensinando seu filho, e de repente você senta para ouvir do seu filho, e a gente fala sobre essa questão na dinâmica do grupo familiar, né? Você pergunta, e aí o seu filho diz: ó, pai, né? Naquele dia você fez isso, eu não gosto que você... Para você é simples, né? Mas para aquela pessoa, você está expondo, você invadiu a privacidade. Então, nós também cometemos esses erros, também nós cometemos também essas falhas. Às vezes achamos, né, estamos com a motivação certa, mas às vezes colocamos essas motivações nos lugares errados. Assim que sua motivação, né, Malco foi um desses que estava no lado errado, achando que estava certo, ainda que a sua motivação fosse a pior possível, ou que o coração tivesse se corrompido, levando a executar missões reprováveis em nome do sumo sacerdote. Esse homem estava ali com sinceridade, achando que estava agradando a Deus. Malco, ele achava nessa multidão, né, que estava do lado errado, defendendo causas que iam contra a vontade de Deus. E aí, esse é o grande ponto, né, que a gente precisa estar analisando. O que a gente defende? Os nossos valores. O que a gente acredita? Se não tiver respaldo bíblico, não estou falando da nossa interpretação, daquilo que nós achamos, nós estamos com a motivação até correta, né, certa, né, porque você acredita naquilo, mas está do lado errado, porque não tem a aprovação de Deus. Então podemos ver aqui neste homem que durante esse período ele estava se envolvendo, né, com pessoas erradas, achando que estava fazendo o caminho certo, de guardar ali as leis de Deus, de guardar os princípios, né? E naquela época, eu vou comentar que o sacerdócio, no período de Jesus,
tinham todo um caráter já de uma influência religiosa, política, melhor dizendo, né? Então, nesse caminho, nesse preparatório de Malco, ele vai encontrar uma pedra. Nesse caminho desse preparatório para o sumo sacerdote, ele vai encontrar uma pedra no seu caminho, e essa pedra se chama Pedro, né? Alguém que vai, por um motivo das circunstâncias, da tensão, do nervosismo, da situação que a gente não consegue entender, né? Por mais que esteja escrito, quando você vê Jesus falando da sua agonia, que o seu transpirar era como gotas de sangue, a gente não consegue entender, sentir aquele momento, mas a gente faz uma base naquilo que nós vivemos. O momento quando você está tenso, o momento que você está extremamente agitado, você não sabe por quê. O momento quando você tem que tomar uma decisão e você é pressionado para tomar aquela decisão, né? Passo por uma cirurgia, não passo, tomo esse medicamento ou não tomo, aguardo mais um pouco, o que fazer? Né? E assim por diante. Então, Pedro estava vivendo essa situação, e aí ele tem o seu caráter influenciado, conforme diz lá em Romanos, pela lei do pecado, né? Pela sua natureza, pelo aquilo que ele achava que era certo. E já havia essa discussão entre os discípulos, que eles iriam defender Jesus a qualquer preço. Mas foi Pedro que tomou essa iniciativa. E não foram os demais discípulos que foram corrigidos. Foi Pedro que foi corrigido diante, em público, pelo próprio Jesus. Ou seja, a motivação dele era boa, ele queria defender Jesus. Mas naquele momento, achando que estava fazendo a coisa certa, do lado de Jesus, ele estava fazendo a coisa errada, porque Jesus vai dizer aqui, mas Jesus disse, versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Não é para você fazer isso. Você fazendo isso, você não está me ajudando, você está contra. E aí isso é assustador para a gente. Quando você diante de Jesus, ele expõe a sua vida dizendo, olha, isso aí que você está fazendo, você está sendo sincero, mas você está indo contra a minha palavra. Uma simples falha de caráter, querido, pode trazer problemas irreparáveis. Se você pudesse retroceder, recolher, apagar, como a gente faz, né? No Zap, apagar para todos. Quantas palavras você hoje apagaria? Quantas atitudes que você fez que hoje você não faria mais? Mas nós sabemos que a vida não é assim. Aquilo ali fica registrado, né? E talvez pior do que ficar registrado na vida do outro, né? É essa culpa que nós carregamos. Como eu pude agir dessa maneira? Como eu pude ter essa atitude? Por que eu fui abrir a minha boca? Você já se arrependeu de ter aberto a sua boca? Coisa que você não tinha que falar nada, você tinha que ficar quieto, né? E aí você fala e depois você fica naquela luta. Pedro estava do lado certo, né? Mas também com as motivações erradas, né? Ele não foi ali como Judas para prender Jesus. Ele foi ali achando que era mais um dia, irmãos, para orar. Era mais um encontro como todos eles teriam. E aquela atitude naquele momento de Pedro vai revelar muita coisa para nós. Que às vezes nós ferimos, nós magoamos,
E por não ter essa revelação do Espírito Santo, por não parar para ouvir, se Jesus não fala nada aqui para Pedro, era tudo normal. Se algum dos amigos dele comentasse qualquer coisa, talvez haveria uma discussão entre eles, como era comum entre eles, de quase sair no tapa, era muito comum isso, né? Os ânimos eram sempre bem exaltados. Se Jesus não revelasse aqui que aquela atitude que parecia ser boa, legal, corajosa, era uma atitude errada, Pedro continuaria agindo daquela maneira. É isso que precisamos entender. Que os valores que formam o nosso caráter, quando nós encontramos a Cristo, muitas coisas vão de acordo com os princípios bíblicos, glória a Deus, mas outras não. E se você tenta colocar uma roupa nova, né? Mas se por baixo essa estrutura não é boa, não é agradável, não está limpa, preparado, isso vai te incomodar. Então nós podemos observar aqui que uma simples atitude, no momento legítimo, justo, ele vai prejudicar uma outra pessoa. E é importante nós entendermos isso. Que as nossas atitudes, por mais que você esteja certo, nós não temos esse direito, nós não temos dever, nós não temos essa legalidade de invadir o espaço do outro. E nós, dentro da nossa cultura, né, ocidental, e principalmente como brasileiros, temos muita facilidade disso, né? Quando alguém pinta um cabelo e você não achou que aquela cor ficou legal, você tem o direito de dizer que sim ou que não. Eu olhei para uma aqui, que eu tenho a liberdade, eu sempre brinco com ela, mas você tem o direito de dizer sim ou que não. O que você acha, gente? Não acha nada? Não, né? Mas é assim que nós fazemos quando temos liberdade com aquela pessoa? O que a gente faz? Fala o quê? Fala o que achou. E geralmente a gente fala que, quando a gente fala que achou, que não é legal. Para que você vai fazer isso? Né? A minha mãe com câncer, ela falou que ia perder todo o cabelo. E eu, rapidamente, ainda tinha cabelo naquela época, fui e raspei. Ela olhou e falou, cruz credo, não vou ficar assim não. Vai deixar esse cabelo. Você entendeu? Eu não vou ficar assim. E ela não perdeu o cabelo. Olha só que interessante, né? E dali para lá, nunca mais também eu deixei o cabelo crescer, né? Eu tenho um pouquinho de cabelo aqui ainda, né? Tem um cachorro querendo entrar, não pode. Ok. Então vamos lá. Na parte do cabelo. Então nós achamos que temos essa liberdade. Se a pessoa coloca uma roupa, isso aí não ficou legal. É você, é problema seu, sim ou não? Mas fazemos ou não fazemos, irmãos? E se é amigo, nós achamos que temos o direito. Você acha? Não funciona assim. É algo que a gente precisa aprender. Eu lembro do período que eu comecei a deixar ficar a barba, por quê? Porque eu precisei tomar hormônio, né? Pela questão da minha idade mesmo. Então, a médica falou, olha, vai começar a crescer muito pelo aí no seu rosto. Eu achei que ia crescer também na cabeça, mas não cresceu. E aí eu pensei assim, imagina eu raspar isso todo dia, o normal já era ruim, deixei crescer. Para quê? Pastor, você está parecendo um Papai Smurf? Você está parecendo um Papai Noel? No princípio eu levei na brincadeira, daqui a pouco eu falei assim, isso está te incomodando? Você tem algum trauma com alguém barbudo? Mais ou menos assim, cuida da sua vida e deixa a minha, né? Mas
Isso faz parte da nossa cultura? Faz, porque nós fazemos isso. Eu também. Em várias situações, eu sou assim corrigido dentro dessa área, né? Então, Pedro achou que estava fazendo a coisa certa, ele tinha que perguntar: aí, Jesus, parto para cima desses caras ou não? Então, nós podemos aqui observar que essa pessoa, Pedro vai entrar e vai intervir na vida deste homem, Malco. E no livro de Lucas, conta esse mesmo relato. Porém, é interessante, você pega os 4 evangelhos e você vai ver que apenas em Lucas vai dizer que Jesus pegou aquela orelha que foi cortada, e você sabe que essa parte do corpo é muito sensível. Quem aqui já levava puxão de orelha do seu pai? Ninguém, né? Só alguns, né? O restante é tudo gente tranquila, de paz, né? Eu aprendi isso quando eu estava fazendo educação física. A gente estuda muito algumas partes do corpo que importantes, né? E a cartilagem era uma delas, né? Então, estavam dizendo assim que essa parte aqui você tem muitos nervos, né? Então você sente muita dor. Mas essa parte aqui, pode apertar aí, por favor, se você quiser. Você pode apertar, você não sente dor, mas há um desconforto. Então, muitos momentos, né, eu pegava essa parte da orelha da minha filha e pressionava quando ela aprontava comigo. Eu sabia que não sentia dor. Ai, pai, está doendo. Ai, pai, está doendo. Mas eu sabia que não tinha dor nenhuma ali. Então, nós podemos assim ver que Lucas vai contar que Jesus pegou essa orelha e colocou no lugar. Porque Lucas... Observe esse detalhe. É isso que a gente precisa entender na riqueza dos evangelhos, porque ele era médico. Então, aquele fato de colocar a orelha para ele é importante, porque a medicina não era avançada. Aquilo não era algo produzido por alguém que era médico, era alguém que tinha um conhecimento bem maior. Como assim? Imagina Lucas relatando isso. Como assim? Como ele colocou essa orelha? Que bisturi foi usado? De que maneira? Na verdade, isso foi o último milagre de Jesus. E aí eu pergunto para você, a partir daquele momento, como ficou Malco? Ele foi ali para prender Jesus, ele estava numa missão. Como muitos outros, ele não sabia por que estava ali. Tanto é que quando Jesus falou que que o próprio Jesus, muitos tomaram um susto, caíram por terra. E Jesus se apresentou com o intuito de proteger os seus. Como ficou Malco? Como fica a nossa vida quando Jesus realiza um milagre? Quando Jesus traz a paz para você, quando Jesus muda uma situação que era um caos na sua vida, será que você continua a mesma pessoa? Será que você continua o mesmo? Então, precisamos observar que este homem, servo de um sumo sacerdote, ele estava ali numa missão diferente dos outros sacerdotes. Né? Na época de Jesus, o sacerdócio já tinha um caráter político. E Herodes, né, que influenciava para ter esses sacerdotes ali. Tanto é que eram esses sacerdotes, né, os fariseus e um outro grupo que esteve lá para prender Jesus. Ele estava numa missão. Porém, as suas motivações eram erradas. E ele estava do lado errado. E mesmo assim, Jesus vai operar um milagre na vida dele. Não é motivo, querido, para nós glorificarmos a Deus?
Às vezes nós estamos com a motivação errada, estamos no lado errado, e mesmo assim, o amor de Deus é tão grande que Ele continua realizando milagres na nossa vida. Nem precisamos pedir. Malco não disse: eu aceito você, Jesus, como meu Salvador. Assim que eu sair daqui, eu vou me batizar. Ele não tem expressão nenhuma e afeição nenhuma por Jesus. Mas aquele erro do seu discípulo, Jesus toma como sua responsabilidade. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que torcer para que tudo que acontece no meio evangélico, na mídia, né, possa dar certo, porque quando algo dá errado, respinga em nós aqui no Coelho. Somos todos colocados num pacote só. E aí Jesus vai pegar esse homem e vai fazer algo impossível, mas que para Jesus é tão simples. Quero que você pense sobre isso. Tem algo que é impossível na sua vida? Não é uma mensagem triunfalista não, irmãos. Jesus pode, sim, nos dias de hoje, ligar cada nervo, cada parte do seu corpo que está necrosado, que está doente, e pode ligar principalmente você ao corpo de Cristo. A Bíblia ela é rica em detalhes, e esses detalhes eles são extremamente importantes, você precisa observar. As palavras que estão registradas aqui não é aleatórias. Diz aqui, no versículo 10. Então Simão Pedro puxou a espada do sumo e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Não poderia só falar a orelha? Por que fala a orelha direita? Eu nunca, durante esses anos todos, eu nunca trouxe nenhuma mensagem sobre a vida de Malco, mas eu quero trazer essa mensagem, não o foco maior como Malco, mas como esse caráter, né, que nós temos tão impulsivamente, que ferimos pessoas que nunca nos fez nada. Às vezes as pessoas vão para a internet e posta tantas coisas, e fala tanta besteira. Será que para isso que fomos chamados? Malco aqui perde uma das partes mais importantes no seu requisito para exercer a sua função como sumo sacerdote. E o que fazer? Vamos ver no livro de Levítico, capítulo 14, versículo 14 e 18. E o livro de João é comparado ao livro de Levítico no Antigo Testamento. Acompanha comigo aí, por favor. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita, será purificado no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Até o 18. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo a aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiação por ele perante o Senhor. Então, era necessário que fosse ungido antes de apresentar ao altar
era necessário que aquele sacerdote tivesse essas partes do seu corpo ungido. E as partes do sacerdote que deveriam ser ungido, né, era o polegar direito, que aqui estaria indicando a sua positividade com as leis de Deus, em obedecer. O polegar do seu pé, né, direito, que era o dedão do pé, que tinha como o significado de que os seus pés andariam no caminho do Senhor, que não se desviaria, e a sua orelha direita, que os seus ouvidos estariam prontos para ouvir a palavra de Deus e a obedecer os seus mandamentos. 3 partes, querido, que não difere, não perdeu o valor dos dias de hoje. Nós precisamos estar dando o nosso like, né? Assim, que é melhor dizer gostei, né? Ao afirmar que estamos de acordo com a lei de Deus. Não se engane. O inimigo tem avançado não mais só fora da igreja, mas há muitas coisas que têm entrado na igreja e coisas estranhas, querido. E aí você tem a lei do Senhor, que está acima de qualquer denominação, que está acima de qualquer autoridade espiritual aqui da terra, que é o nosso Deus. Nós temos, por compromisso e obrigação, também continuar andando nos caminhos do Senhor, independente das circunstâncias, independente da causa, independente dos problemas. E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Malco vai ver naquele momento que a sua chance, que a sua oportunidade, que todo aquilo que ele tinha planejado vai cair por terra. Porque, como praticante de um sacerdócio, ele conhecia essas leis. Ele sabia que isso iria prejudicá-lo. E observa isso, querido. Quando uma das partes do nosso corpo nós não temos, nós encontramos dificuldade para exercer funções simples. Às vezes nós não percebemos a importância que esse dedo, né, tem. Mas olha a dificuldade que é para você escrever sem esse dedo, você escreve. Imagina, né, ô Fatinha, uma cabeleireira, como sem esse dedo, né? Mas existe habilidade que as pessoas vão conseguir, mas é muito mais difícil. E a dificuldade de ser aceito na sociedade. Se você é diferente, se você tem uma parte do seu corpo que está faltando, se você é grande demais, diante da sociedade que tem uma estatura mediana, ou se você está abaixo dessa estatura, tudo é mais difícil, querido. Então, o sacerdote, esse ajudante, servo do sumo sacerdote, já era uma caminhada muito longa. E agora uma pessoa que o surpreende e com uma pontaria certeira. Não vai cortar a sua orelha esquerda, mas justamente aquela orelha que era um requisito para aquele preparatório que ele tinha. Ele sabia que seria impossível exercer aquela função de sacerdócio. E aí eu posso trazer para os nossos dias de hoje. É impossível você exercer o chamado de Deus se não estiver pronto para ouvir a palavra do Senhor. É impossível. O ajuntamento dos santos aos domingos não pode ser um culto religioso. Essas palavras que são pregadas, elas precisam ser exercitadas no nosso dia a dia. Elas precisam confrontar como um alimento para aquela semana mesmo. O que eu vou fazer com essa palavra?
quando eu recebo a palavra de Deus, eu a pratico? Ou disso isso não tem nada a ver? Ou agora, nesse momento, bom se fulano estivesse aqui. A pessoa está dizendo, sabe o quê? Que essa palavra não é para mim, mas se aquela pessoa estivesse aqui, Deus iria falar. Não. Deus está querendo falar com as pessoas que estão aqui nesse momento. Você pode dizer amém? Se você não ouve essa palavra, se você não a pratica, há consequências muito grandes sobre a nossa vida. Diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Jesus aqui se abaixa, pega a orelha e coloca no lugar. Para Jesus é simples assim. Para Lucas, conhecendo estudante do corpo humano, por isso que ele diz, Jesus colocou aquela orelha no lugar, porque ele sabia que era difícil, impossível para aquela época. A rejeição que poderia ter por ter caído aquela parte do corpo no chão, a infecção, não tinha iluminação suficiente. Será que ficou no lugar certo? Veja a perfeição de Jesus. É assim que Jesus opera na nossa vida. É assim, irmãos. Nós não podemos limitar a Deus segundo as nossas informações, segundo o nosso conhecimento. Segundo as nossas informações, segundo os nossos conhecimentos, está difícil. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Imagina o impacto que Jesus causou na vida daquele homem. Eu queria que você pensasse sobre isso. Será que durante essa caminhada de fé, alguns milagres, algumas coisas que você foi surpreendido sem merecer, e isso nós chamamos de graça, você foi alcançado, será que isso impactou a sua vida? E será que isso é lembrado até os dias de hoje? Ou você simplesmente esqueceu? O impacto que isso causou na vida daquele homem chamado Malco. Imagina o impacto que isso pode causar nas nossas vidas, sabendo que Jesus pode operar e pode realizar milagres. Imagina o impacto que isso pode trazer na sua vida, quando você, impulsivamente, pode ter ferido alguém, pode ter magoado alguém, e todos nós, querido, infelizmente, vamos passar por isso. Mas quando o Senhor começa a agir, Ele começa a operar de maneira linda e maravilhosa na nossa vida, e pode mudar. Nós vemos aqui, querido, que foi um dia muito ruim. Foi um dia extremamente difícil para Jesus. Foi difícil para Judas, porque ele não conseguiu se perdoar por aquele ato. Foi difícil para aquela multidão, foi difícil para aqueles que foram prender Jesus, que tomaram um susto. Foi difícil para aqueles discípulos que experimentaram, achando que naquele momento era uma derrota, mas não era. Foi difícil para Pedro ser corrigido. Mas quem iria ter a maior perda, além de Jesus, seria esse sumo sacerdote. Eu posso dizer para você que esse aprendiz, com certeza, a partir dali, ele continuou com as motivações certas,
mas agora do lado certo. Como discípulo, não de um sumo sacerdote movido pela política, mas um futuro sacerdote movido pelas coisas do reino de Deus, movido pelos princípios, pelos valores da graça e da bondade do Senhor. Hoje, no momento da ceia, querido, eu quero convocar a todos os irmãos, aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, a refletir sobre isso. Jesus quer transformar a sua vida. O cristianismo não é simplesmente eu preciso ir para um lugar tranquilo, onde os princípios são bons, são sérios, onde eu não vou beber, não vou ser conduzido à droga. É mais do que isso. É uma mudança do seu interior. É uma mudança com o seu olhar diferenciado para as coisas agora da vida. É ter uma mudança na sua mente. É parar para agora ouvir novos ensinamentos, aonde o seu caráter agora será moldado segundo os princípios e as leis de Deus. Posso afirmar para você, querido, com total segurança, que Pedro jamais iria aceitar uma correção se não viesse de Jesus. Mas aquele homem, não existe nenhum relato que ele comentou aquela correção de Jesus. Por quê? Mesmo no seu ímpeto, mesmo com todos os seus defeitos, ele estava com seus ouvidos prontos para ouvir não só os elogios, mas também a correção do Mestre. Eu posso afirmar para você nessa noite, que está aqui presente, você que está me ouvindo, que Jesus é um restaurador de vidas. Ele faz de uma mulher prostituta uma serva de Deus, que tem um papel fundamental em todo o seu ministério. Ele faz de um ladrão corrupto como Zaqueu ser exaltado por se expor para ouvir a mensagem do reino. Será que as pessoas difíceis hoje não podem ser mudadas? Pode. Às vezes requer um pouco de paciência da nossa parte. Às vezes há incredulidade também da nossa parte. Quantas situações eu já vi. Quantas situações eu estava do lado certo, mas com as motivações erradas, dizendo: Senhor, essa situação não tem jeito. E foram muitos casos que eu vi. Sejam de saúde, de vício, de problemas conjugais. Mas assim como Pedro e Malco, eu fui surpreendido pelo milagre que Jesus operou. E eu depois fiquei olhando e falei assim, graças a Deus, porque eu não abri a minha boca para dar um veredito. E Deus agiu além daquilo que eu esperava. Deus continua sendo restaurador de vida. Não impeça que a sua incredulidade deixe de operar, talvez numa pessoa que seja extremamente difícil. E sei que é difícil conviver com pessoas assim. Mas você tem que colocar os seus pés no caminho do Senhor. Você tem que estar com o seu polegar direito, aprovando a palavra de Deus positivamente, dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra. Você precisa estar com seus ouvidos prontos, atentos,
para dizer: Senhor, eu recebo essa palavra, mas será que é assim? Será que é dessa maneira? Eu falo isso com os irmãos que praticam a área de ensino da nossa igreja. Nós trabalhamos com a dúvida para fazer as pessoas pensarem, mas não podemos colocar dúvidas nas pessoas. Não podemos deixar algo aberto para que a pessoa possa achar aquilo que acha ou que pensa. A Bíblia diz isso e pronto. Tem interpretações. Fora isso, é confusão e contenda dentro da igreja. O nosso ouvido precisa estar aberto para dizer: eu recebo a tua palavra. Doeu aquela correção na vida de Pedro? Sim. Ele foi exposto diante dos discípulos. E nenhum deles falou: não, nós estávamos de acordo com Pedro. Todos eles se calaram. Mas aquele que foi humilhado, aleluia, foi depois também exaltado pelo Senhor Jesus. Sobre a vida de Pedro, Jesus depositou uma grande responsabilidade de ser o seu sucessor. Olha só que coisa linda. Sabe, queridos, quando você é corrigido pelo pastor, pela esposa do pastor, pelo discípulo, pelo seu professor, pelo seu chefe, que não é nem cristão, tenha humildade. À medida que você se humilha, não diante daquela pessoa, mas diante do Senhor, você será exaltado diante dele. Pode ter certeza disso. Jesus é o restaurador de vida. E qual é a área que você desistiu de lutar? Que é impossível. Todos nós temos uma área da nossa vida assim, que a gente se conforma. Depois de anos, e eu vou falar dentro daquilo que eu vivenciei em família. Depois de ano, quem vive com a pessoa que é alcoólatra, ele desiste de lutar. Você sabia disso? Porque se cansa. Depois de ano, quando uma mãe tem um filho drogado que está sempre aprontando, aquela mãe se cansa e diz: faz o que você quiser em toda a sua vida, mas sabe que se você for para a prisão, eu não vou te visitar. Eu já ouvi várias vezes isso. Aquela mãe é ruim? Não, porque é muito difícil. Mas eu quero dizer para você, querido, que todos nós temos uma área da nossa vida que nos confrontar. Lembra do início? Quando eu mostrei duas partes do nosso corpo que não param de crescer? Tem pessoas que não gostam de olhar no espelho. Tem pessoas que passam de longe, pelo amor de Deus. Ah, se eu pudesse, eu faria uma cirurgia na minha orelha. Eu faria uma cirurgia no meu pé, na minha mão, e aí por diante. Estamos sempre insatisfeitos. Mas não é uma questão externa, irmãos. É uma questão do coração. Se você tem dificuldade de se aceitar, você vai ter muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Pode ter certeza disso. Qual é a área da sua vida que você desistiu e que está nessa luta, que é impossível? Eu posso afirmar nessa noite que Jesus ainda continua realizando milagres. O milagre que nos outros evangélicos não foram registrados, simplesmente dizendo que foi cortado a orelha. Lucas diz mais, foi cortado, mas ele também colocou aquela orelha no devido lugar. Eu afirmo nessa noite, sem ter medo de errar, que Jesus pode colocar a sua vida no devido lugar que Ele quer. É impossível? Eu acho impossível. Aos olhos humanos, eu acho impossível. Mas aos olhos espirituais, vendo que a Bíblia testemunha, eu acho
que é possível sim. Possível como? Quando eu creio, quando eu continuo com a minha vida, com a minha mão direita e o polegar dizendo, eu concordo, eu continuo com os meus pés não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, e continuo com os meus ouvidos atento para ouvir a mensagem do reino de Deus. Certa vez um pregador estava pregando a mensagem de Spurgeon, uma excelente mensagem, e ele percebeu que aquele pregador estava ali assistindo a mensagem dele. E no término daquela mensagem, o pastor desceu e foi até o pastor que tinha pregado essa mensagem. Ele pegou e pregou a mesma mensagem, que aquela mensagem tocou naquele pastor que estava pregando. Ele disse, Spurgeon, desculpa por eu ter pregado a sua mensagem e tal. Ele disse, nunca ninguém ministrou de uma maneira tão linda na minha vida como você. Ele sabia que aquela mensagem não era dele, mas era de Deus. Jesus tem uma mensagem específica para você nessa noite. Eu não sei qual é, mas esteja com seus ouvidos como esse pastor estava. Não estava ali analisando a maneira que o pregador estava pregando, ou que aquela era a mensagem dele, sentou ali simplesmente para ouvir. Você que é um trabalhador, você que é uma pessoa que se envolve nas coisas de Deus, se você não parar para ouvir, querido, você com certeza terá atitudes como de Pedro. E é difícil ouvir, não é difícil alguém falar a verdade para você? Diz, olha, eu não gostei que você falou e fez isso. Eu achei muito importante uma vez que eu tomei uma atitude simples com a pessoa dentro da igreja. E aquele irmão, muito querido, marcou um gabinete comigo e disse, pastor, aquele dia, aquilo que você fez, aquela sua atitude, eu não gostei. Você acha que eu gostei daquela fala? Não. Nós não gostamos de ser corrigido. Mas eu ouvi, me coloquei no lugar daquela pessoa, expliquei por que eu agi daquela maneira, mas disse, se isso te incomodou, eu te peço desculpa. Não é tão fácil a gente fazer isso, irmãos. Não é fácil, não. Para isso, nós precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus. Eu afirmo nessa noite que Jesus pode mudar todas as circunstâncias. E assim como ele estava ao lado de Malco, ele hoje, nessa noite, está ao seu lado, consertando muitas coisas que foram cortadas, palavras que foram ditas pelos seus pais, palavras que te feriram por alguém que te molestou, abusou de você. Uma vida difícil, que você precisou ser agressivo, violento, lutar com todas as suas forças, porque era a única coisa que você tinha. Mas agora, querido, você está do lado de Jesus. Deixa Ele restaurar. Deixa Ele restaurar aquilo que foi cortado da sua vida. Por impulsividade, por palavras, por atitudes, por acidentes, por acaso, por uma doença que tocou em você. Deixa Ele começar a realizar. Eu posso afirmar para você nessa noite que Ele vai colocar a sua vida no lugar certo, do jeito certo, não perfeito para os homens, mas perfeito diante do Senhor. Que Deus abençoe com essa mensagem,
e que você saia daqui refletindo sobre isso. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero orar por você. Aqueles que são cristãos, já passaram pelas águas, já aceitaram o Senhor Jesus. Pode ser até hoje você que preenche esse requisito, mas está afastado. E hoje, ao ouvir essa mensagem, você está se reconciliando com o Senhor. Eu estou impedido, pastor, de participar da ceia? Não. O requisito para participar da ceia precisa ter Jesus no seu coração, ter entregue a sua vida, mas o momento da ceia é dessa avaliação. Como eu estou? A minha motivação como cristão tem sido certa. Por que eu vim aqui hoje? É questão de hábito? É questão porque depois que eu me converti, eu não tenho mais amigos e só restou a igreja? Qual é a sua motivação? Eu espero que você tenha a motivação certa, e se não tem, eu vou dar para você nessa noite. Você veio aqui para ouvir a mensagem do reino de Deus. Aleluia! Você veio aqui para adorá-lo. Você veio aqui para que Ele te direcionasse a sua vida. Você veio aqui para ser confrontado pela palavra. Você veio aqui para pedir perdão pelos seus pecados. Você veio aqui para se arrepender, para estar sensível à voz do Espírito. Olha quantas motivações. Se você fez isso, você está no lugar certo e ao lado da pessoa certa, que se chama Jesus Cristo. Mas se você tem dúvida, se você ainda está num conflito muito grande, então deixe passar esses elementos. Não tome. Talvez ainda não é o momento para você participar da ceia. Mas eu posso afirmar, querido, que a ceia não é uma censura, não é para expor ninguém. A ceia, ela trata da sua vida, é aquele ponto parágrafo, não é um ponto final. Para você fazer uma releitura e continuar seguindo em frente. Senhor, que a tua graça, que a tua presença, que o teu amor esteja com cada um dos nossos irmãos, trazendo sobre eles a motivação correta, a sinceridade da sua alma, do seu coração, o desejo de fazer a sua vontade. Aqui estão os seus filhos, Senhor. Que querem cumprir a sua vontade. A igreja pode estar de pé, por favor. Vim
erguer o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza a aliança que você está fazendo com Ele. Ao erguer esse pão, você está dizendo: eu estou dizendo positivamente que eu concordo com os seus ensinamentos. Com os meus pés eu estou dizendo que eu não vou desviar e faço um voto de andar nos teus caminhos. E com meus ouvidos eu estou pronto, como Samuel. Fala que o teu servo, fala que a tua serva ouve. Fala o coração dos meus irmãos, Senhor. O Deus que restaurou a vida daquele homem através de Cristo Jesus tem o mesmo poder nesta noite de restaurar áreas da sua vida que pode estar condenado pela medicina, que pode estar condenado por essa sociedade, que pode estar condenado pela sua própria família. Mas Deus tem o poder restaurador em suas mãos. E basta você dar um sinal para Ele dizendo: Senhor, eu concordo e eu me submeto à tua vontade. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e em teu favor haja na minha vida conforme a tua vontade. Comamos todos juntos para a glória do Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Todo sofrimento não foi pela causa, pelas suas falhas, mas pelas nossas falhas. Ele tomou os nossos pecados. E por isso Ele pode e continua até os dias de hoje arrastando multidões. Ele não precisa das redes sociais, Ele não precisa das mídias atuais e nem das velhas mídias. Ele só precisa de um coração que esteja aberto para ouvir a sua mensagem. Em qualquer lugar, meu irmão, em qualquer ponto, no lugar mais ermo, no lugar mais sombrio, no lugar mais luxuoso, se tiver um coração nessa noite dizendo: será que existe algo além dessa vida? O Espírito Santo vai começar a agir nesse momento, ligando aquele coração até Ele e levando um servo e uma serva de Deus para pregar a mensagem do reino de Deus. Isso é o poder da palavra. Aleluia! Glória a Deus. Ergue esse cálice. Esse cálice simboliza o sangue do Cordeiro. Sangue é vida. Não é um sangue qualquer. Esse cálice simboliza o sangue do Cordeiro. Um sangue puro, sem pecado. O sangue pode carregar muitas doenças, pode infeccionar todo o seu corpo, mas o sangue de Jesus não. O sangue de Jesus traz vida. Aqueles que estão mortos, aqueles que estão doentes, nesse exato momento, Deus em vários lugares, através de Cristo Jesus, com o instrumento da sua palavra, está realizando grandes milagres. Aleluia! Porque essa palavra é viva e eficaz. Ao erguer esse cálice,
eu estou trazendo à minha memória. Jesus continua vivo e real entre nós, através do seu Espírito Santo. Levamos todos juntos para a honra e glória do seu nome. Glorifica o Senhor. Agradeça a Deus por esse momento, dizendo: Senhor, obrigado. Pode dar um forte aplauso a Ele. Oh! Foi ali naquela cruz. Foi ali naquela cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos nos deleitar na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que possamos pegar tudo aquilo que nós ouvimos, tanto na manhã como agora à noite, e colocarmos em prática, e viver essa palavra ministrada ao nosso coração. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo que o Senhor falou a cada um de nós. A Ti toda a honra, glória, todo louvor e toda adoração. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te proteja e te guarde. Que Deus possa te dar uma semana abençoada em Sua presença. Essa é a nossa oração e fazemos em o nome do Senhor Jesus. E que toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.